Olá amado, aqui é Elisa Rodrigues. Seja bem-vindo a mais uma transmissão opalina. As transmissões opalinas são mensagens co-criadas com equipes de luz para que você se reconecte com a sua quinta essência, para que todo dia você encontre aqui uma reflexão e a partir dessa reflexão você se lembre pouco a pouco quem você realmente é. Estamos aqui trabalhando a energia da semana. A energia da semana é um trabalho energético que fazemos para perceber como vai ser a semana e vamos recebendo orientações de como lidar com áreas da nossa vida nessa semana. A energia que está vibrando nessa semana é uma energia potentíssima de morte e renascimento. Gravei um vídeo especificamente sobre isso. Volta lá para ver. Foi o primeiro vídeo ali dessa semana, tá entre o domingo e a segunda ali. Foi um vídeo extraordinário e eu não vou entrar muito aqui explicando essa energia, mas é bom você saber que a gente está aqui. Tudo que vai tangenciar as nossas falas dessa semana serão sobre morte e renascimento. Bem, hoje é dia de falar sobre aprendizados. E aí, porque, como é gostoso mexer com oráculos, né? O que me sai? Sai o As de Espadas. Espadas é o naipe do ar, é o naipe da mente. Então, mais a ver com aprendizado impossível. Não que a gente não tenha outros lugares para aprender, inclusive acho que foi semana passada que a gente falou muito sobre ancorar o aprendizado no corpo, ancorar a semana no corpo, né? Por conta da energia Kundalini, mas essa semana a gente tá na cabeça, né? Saiu então o As de Espadas, que aqui no tarô do Osho é o As das nuvens, porque para ele a mente é como se fossem as nuvens, elas atrapalham a gente perceber a completude das coisas, né? E a única carta positiva do naipe das nuvens é justamente o As, que é a carta da consciência, é quando você conseguiu afastar as nuvens e entra nesse estado búdico. Essa é uma carta que aparece um Buda ali na escuridão, despontando. Inclusive esse deck aqui nacional, né, esse deck em português do Osho, ele é muito escuro, então assim, Buda tá bem escuro mesmo. Se você for ver de outras ou versões em outros idiomas, essas são cartas mais claras. E enfim, então o aprendizado de hoje é sobre consciência. E aqui no tarôzinho do Osho, a gente vai entender a consciência como um processo em que a gente entendeu que a gente mergulha no desconhecido, aí volta para o conhecido, aí do conhecido vai para o desconhecido de novo, e a gente fica nesse movimento de vai e vem, que para mim é muito parecido com a história do labirinto do Minotauro, da história do fio de Ariadne ali que eu falei sobre morte e renascimento. Então esse vai e vem que vai deixando a gente mais consciente, mais tranquilo e mais ancorado no nosso eu, esse entendimento cada vez maior sobre a vida, para mim tem tudo a ver com esse processo de transformação que a gente falou também ali nesse vídeo de renascimento, porque é isso, assim, a gente, para viver essa morte, a gente vai ter esse desconforto do escuro, mas quando a gente sai do escuro, a gente sai muito mais consciente das coisas, sabendo mais, e é um sabendo que nem sempre é só na mente, mas é também uma consciência total, assim, né? A gente sente mais no corpo, a gente está mais confortável com a nossa parte emocional também, várias partes juntas. E vai chegando cada vez mais nesse lugar búdico, né? Essa consciência búdica.
Saindo um pouquinho dessa coisa muito profunda do Tarot Zen. O Tarot Zen, ele tem ideais muito assim elevados e é muito gostoso trabalhar com ele. Fui pegar o Crisales e aí eu peguei o As de Espadas, que lá chama As de Pergaminhos. O naipe de espadas nele chama Pergaminhos. Porque é essa questão das ideias, né? E aí essa é uma carta que tem um pergaminho, óbvio, aberto, em que você consegue ver as palavras que estão escritas nele, te dizendo que você começa a perceber melhor. Agora você tem a informação, as informações chegaram. Você está agora entendendo. Em cima dos pergaminhos tem um corvo, e o corvo é um animal noturno que fala muito sobre magia e sobre lidar com o inconsciente. Então, as coisas vieram do inconsciente, estão agora conscientes. Tem chaves virando, porque tem umas chaves também nessa carta. Tem várias coisas acontecendo. Então, essa é uma semana que o aprendizado é isso. As coisas que estavam ocultas, estavam no inconsciente, estavam obscurecidas, elas estão chegando. E aí essa carta tem uma coisa muito interessante, que assim, lá no fundo tem uma árvore, e essa árvore tá meio torta assim. E aí dá pra ver que é uma árvore que, tipo, o vento tá batendo, mas ela tá lá firme e forte, os galhos estão tombando para um lado, né? Mas ela em si, o tronco, tá lá, resistindo. E aí tem uma coisa muito importante para se falar sobre esse tipo de aprendizado de consciência, que é o seguinte: às vezes a gente recebe informações, percepções, insights, as coisas ficam claras, e aí a gente passa por situações mais difíceis. E eu não tô aqui dizendo que é melhor a gente estar no inconsciente, não é sobre isso. Mas nem sempre a clareza leva para o conforto. A longo prazo, sim. Mas às vezes no momento que chega a informação, a gente chega num lugar desconfortável. E a gente tem que se manter firme nessa intempérie. Talvez a gente vá ter que confrontar pessoas, situações, porque agora eu entendi e agora eu tenho consciência de coisas que eu estava inconsciente. Agora eu não posso mais normalizar algumas coisas que eu antes estava normalizando, que eu estava aceitando, porque meu consciente está falando, antes você não sabia. Antes você tinha o benefício da ignorância, agora você não tem mais. Agora você realmente quer fazer desse jeito. E aí você toma decisões e às vezes nessas decisões você acaba indo para lugares meio inóspitos nas relações e nas situações. E essa é uma carta que vai falar, fique firme, esteja bem enraizado, mantenha o seu tronco ali, vão chacoalhar os galhos e tá tudo bem. É sobre isso também. E aí, falando de chacoalhar os galhos, eu gosto muito de uma imagem, porque assim, foi o que eu falei, saber mais nem sempre é sinônimo de ficar melhor num primeiro momento. Porque o conhecimento tem um preço. Só que é muito melhor pagar o preço do conhecimento do que pagar o preço da ignorância. Esse é o ponto. Então, no primeiro momento, pode parecer que o preço do conhecimento é alto, mas a médio e longo prazo ele é muito mais barato. Porque a ignorância vai te levando para um lugar que muitas vezes é muito difícil de voltar. E o preço que eu vou pagar lá na frente para retomar a minha rota é muito maior do que o preço que às vezes eu pago aqui nesse momento quando eu escolho mudar o meu caminho, pegar uma bifurcação diferente, um caminho diferente na bifurcação. Então, existe um arquétipo que eu gosto muito, que é o da mãe ceifadora, que é aquela coisa mais bruta, às vezes a gente chama de Kali também, tal, da deusa Kali hindu, que é aquela coisa que vem rasgando, abrindo, ceifando, cortando. Se você for pensar numa floresta,
quando você vê uma tempestade chegando, existem muitos galhos que serão quebrados, muitas folhas voarão e tal. Só que é importante a gente entender que a floresta é como se fosse o jardineiro. A tempestade é como se fosse o jardineiro da floresta. Porque a gente precisa se desfazer daquilo que não funciona mais, daquilo que já deu, daquilo que está frágil demais para continuar na nossa história. Então, quando vem essas tempestades, essas lufadas de vento, essas chuvas fortes, elas levam o que não resiste. Aquilo que não vai resistir a coisas, a momentos importantes, a momentos desafiadores, aquilo que não vai resistir não merece ficar com a gente. Não merece a energia da manutenção daquilo. E eu sei que pode parecer para algumas pessoas uma coisa meio radical ou egoísta, tal, mas olhando para a gente mesmo, né? Será que vale a pena manter ideias, conceitos, crenças, processos, estilos, jeitos, enfim, que no fim, quando a coisa aperta, aquilo mais me atrapalha do que ajuda? Não vou nem falar aqui de pessoas, eu vou falando de movimentos internos mesmo. E é isso que a consciência te traz também, e por isso que às vezes saber mais, num primeiro momento, pode até ser meio tumultuoso. Mas essa lufada de vento que vem com a consciência, com as informações, com as chaves virando e as portas se abrindo, essas coisas que vão embora são as coisas que não merecem ficar nesse processo, porque nós estamos falando sobre morte e renascimento aqui, são as coisas que merecem morrer. E aí, essa fala me leva para a terceira carta. Nessa carta aqui, é o As do Ar, né, que nesse deck aqui, o naipe de espadas é o naipe do ar, e nesse deck, os ases são dragões. E eu amo dragões. Quem gosta de dragões aí tem a Jornada dos Dragões para fazer comigo individualmente. Tem os áudios da Jornada dos Dragões aqui nas transmissões opalinas. A energia dos dragões é maravilhoso, só que dragão não dá boi pra gente. Tipo assim, você quer? Então você quer. Então faça por onde. A energia do dragão, e esse dragão do ar aqui, vai me falar assim, você vai continuar se sabotando? Isso aqui que você tá fazendo faz sentido? Tá chegando uma ideia nova, mas você tem espaço para, nesse monte de coisas que você tem aqui, é um pouco do que a gente estava falando no áudio do Renascimento, a sua xícara está vazia o suficiente para você receber ideias novas? Será que não está na hora de você se esvaziar um pouco também? Então, o dragão já chega com essa energia de corte, né? Quem gosta do As de Espadas, eu não peguei aqui o do Rider Deck, que é uma mão segurando uma espada. Muita gente associa essa carta com o Arcanjo Miguel, que é para sair cortando. O dragão tem essa energia do corte, tipo, não é do corte, mas é do chacoalhão. E aí? Vai fazer assim mesmo? É isso? Então, a consciência, ela também te chama para um lugar de muita autorresponsabilidade. Quando você vai ficando consciente, acabou o vitimismo, acabou a terceirização. É você e você, é para ser protagonista, é para fazer seu corre, é a jornada do herói e da heroína, não tem mais essa coisa do mimimi, né? É um processo em que você tem que ser autorresponsável. Então, essa energia aqui do dragão, hoje, dia de consciência, é um chacoalhão nesse seu processo de aprendizado. Você está fazendo essa semana esse processo de ir e vir, trazer coisas do inconsciente, entendendo essa magia, essa coisa super interessante, esse mergulho num labirinto que vai e vem, e lidar com os nossos monstros, os nossos minotauros. E o dragão vem te chacoalhar nesse ponto, falando, e aí? Você vai continuar nas velhas estruturas, nas velhas ideias? Agora que você... Porque isso é uma coisa que muitas vezes é
recorrente. A pessoa pede a informação. Ai, não sei, queria tanto saber por que isso está acontecendo. Aí a pessoa recebe a informação e ela não faz ufas, ela não faz coisa nenhuma com essa informação. Então, esse é o ponto, né? O dragão vem finalizando aqui nessa energia da consciência. Agora que você está consciente, agora que as informações chegaram, vamos fazer acontecer. E o acontecer é muito individual. A gente está aqui num dia de aprendizado, então não é um dia tanto de questões práticas. Aliás, essa é uma semana que tem muitas questões conceituais sendo discutidas de novo, assim, que tem muito a ver com esse processo de morte e renascimento para algumas pessoas. Como eu disse nesse dia da morte e renascimento, às vezes o processo é totalmente interno, não é para acontecer nada fora, mas é um estralhamento mental, emocional. São crenças que vão sendo banidas, varridas, são sentimentos que você percebe que eles já caducaram, que eles perderam a validade. E essas faxinas internas, essa faxina de primavera, né, também no hemisfério norte, a gente aqui no hemisfério sul passou pelo equinócio de outono há 2 semanas atrás, mas no hemisfério norte tá chegando a primavera e eles têm o hábito da faxina de primavera, né? Então é um pouco dessa energia também de faxina, né? A gente falou um pouco também sobre essa coisa do inverno e primavera ontem, com a carta do 2 de pedras lá e o urso. Então acho que a gente vê que tá tudo conectado. Então é isso. O aprendizado a consciência está chegando, a informação está chegando, bora usar isso, bora. Se isso causa um pouco de tumulto, tudo bem, a médio prazo vai ficar tudo bem. É aquilo que a gente falou sobre o desafio da transformação. E no final a gente tem um novo ser, um ser nosso mesmo, brotando, trazendo essa criança divina aí para a tona, né? Esse novo ser que nós seremos nesse processo de morte e renascimento. É isso, amados. Desejo que hoje seja um dia de muita reflexão mesmo, né? Que energia do naipe de ar, energia de espadas, que os cortes necessários sejam feitos, que precise ser retirado, que seja, que as informações que estão chegando sejam muito bem acolhidas também, porque às vezes a gente dá um pouquinho de medo de mudar, né? Também, e essas informações novas, que elas sejam bem recebidas, para que você consiga implementá-las tranquilamente, para que você não tenha que lá na frente, quando a gente às vezes entra num processo negacionista de querer ignorar os sinais, e aí lá na frente a gente paga o preço da nossa ignorância e acaba tendo que fazer mudanças muito mais radicais. Quando chegam as informações e a gente consegue implementá-las, mesmo que paulatinamente, na hora que elas chegam, a gente já começa um processo de implementação assim que elas chegam, mesmo que essa implementação não seja imediata, mas a gente consegue falar, olha, isso aqui já não dá mais pra mim, né? Deixa eu pensar profundamente como fazer isso de um jeito diferente. Eu não preciso fazer diferente hoje, mas eu preciso aceitar que chegou a informação para mim, que aquilo acabou. Preciso entender também que a mudança vai ser inevitável. Só que se eu já entendo antes, eu já faço um processo muito amoroso e cuidadoso comigo, que quando eu precisar mudar, quando eu for mudar, eu vou mudar de uma forma muito suave, muito tranquila, muito natural. E um pouco do que a gente falou ontem de estar caminhando ali no caminho das pedras, sabe? Parece um milagre. A mudança pareceu até um milagre, mas na verdade estava sendo trabalhada há muito tempo e com muita presença. É isso, gente. Feliz de ficar vendo esses links se manifestando. Desejo que hoje seja um dia de muita consciência para vocês e até amanhã.